Bom dia a todos. É motivo de alegria nós voltarmos aqui a Andradina, a região, e são 11 dias que nós estamos visitando aí algumas uses, né, do interior do estado, e a sensação que nós temos é que nós reencarnamos de novo. Encontramos um monte de gente conhecida do século passado. Mas é uma sensação diferente, porque nós ficamos, por uma série de razões, distanciados aqui da região, né, durante muitos anos, com outros afazeres. E eu acho que é da mais alta importância nós ficarmos ligados à base. E é por isso que, ao nos desincumbirmos dos compromissos que tínhamos, a nossa opção foi voltar a atuar num centro espírita simples e de periferia de Brasília, quando nós estamos lá, e voltando a ter contato com os centros espíritas, né, onde temos a oportunidade de comparecer à medida que vão surgindo os convites. O tema que nós vamos abordar aqui, na verdade, é o mesmo tema central, né, a conduta espírita, e analisando agora o que foi falado pelo Ralph, mas numa outra nuance. E, em suma, nós chegaremos à mesma situação. Não está funcionando. Vamos ver aqui, tem um probleminha técnico. E que nós estaremos, então, mostrando, com base em Allan Kardec e no Novo Testamento, algumas questões que nós julgamos importante para pensarmos na conduta espírita. A começar do conceito que foi trabalhado pelo codificador Allan Kardec sobre o homem de bem. E há um capítulo, né, Sede Perfeitos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra onde Allan Kardec operacionaliza o raciocínio desenvolvido lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, já entrando mais diretamente em contato com a análise dos feitos de Jesus, dos seus ensinos, das suas parábolas. E é nesse capítulo que nós encontramos os comentários dele sobre caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador e como é de hábito ele acrescentar as instruções dos espíritos, que tem bastante coerência, pertinência, né, no estudo preliminar que ele fazia de cada uma dessas mensagens, selecionando-as, né, para cada capítulo. Em função disso, torna-se então interessante nós lembrarmos que Allan Kardec, ele foi uma pessoa com uma autonomia intelectual muito boa, com excelentes condições de preparação e que facilitou, né, sem dúvida, o trabalho que ele veio a executar. Então, os comentários que ele desenvolve são comentários judiciosos, muito inspirados. Então, ele coloca, para começo, como é de hábito, versículos, geralmente, do Novo Testamento, dos vários evangelistas. E aí, em Mateus, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também isso o Pai Celestial é perfeito. Então, essa colocação de Jesus
ela é fundamental para o comentário que Allan Kardec desenvolve nesse capítulo, que fundamenta o que é o homem de bem. E é nessas condições que nós chamamos a atenção que Jesus, ele tinha uma maneira de se postar e de responder a perguntas capciosas, intrigantes, geralmente feitas por fariseus. Mas ele também tinha definições muito claras. Então ele mostra que não adianta nós nos comportarmos como fazem os publicanos e os fariseus, que a lei que ele nos trouxe vai à frente. É a grande diferença da essência do Antigo Testamento com os ensinos de Jesus, é que ele nos trouxe a lei do amor. E que isso não está muito claro, não é, no Antigo Testamento. Então, a partir da lei do amor, é que é possível nós começarmos a entender a proposta do Mestre e com a visão ampliada pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação, é como levantar a ponta de um véu. Ou seja, com a certeza da imortalidade da alma, nós compreendemos que nós somos espíritos reencarnados, nós somos espíritos imortais. E é nessas condições é que nós vamos nos debruçar com a visão espírita sobre o Novo Testamento. E aí dá um resultado diferente daquele onde nós não tínhamos ainda essas certezas. Pois bem, o verdadeiro homem de bem, comenta Kardec, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. 3 palavras-chave: justiça, amor e caridade. Na sua maior pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. E Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. E aí vem a diferença entre o Antigo Testamento, do Jeová, Deus punidor, discriminador, que criou um povo eleito, né? E os demais então estão marginalizados. E de repente, Jesus fala que Deus é Pai de todos nós, expressão maior da bondade e da misericórdia. Por quê? Ele trabalha com a lei do amor. Deus não pune ninguém. É a nossa consciência, quando desperta, é que registra. Então aí vem o céu e o inferno de Allan Kardec, sintetizando em 3 palavrinhas no Código Penal da Vida Futura: arrependimento, expiação e reparação. Então somos nós, no momento em que nós já temos a consciência de que cometemos alguns enganos, é que nós vamos buscando efetivamente o arrependimento, a expiação e a reparação. Isso pode acontecer numa vida ou pode acontecer durante séculos e milênios. Cada caso é um caso. Se interroga na sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. É a lei áurea, né, trazida por Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Então, aí é que esse momento de consciência, e que muitas vezes isso começa a aparecer na nossa mente, quando acontece geralmente algo de errado, né, com alguém próximo a nós, ou um familiar, a gente começa a pensar assim: mas o que eu fiz de errado? Onde eu errei? O que eu não fiz? Então, é exatamente esse raciocínio parecido que nós vamos desenvolver. Tem fé em Deus, vejam, fé em Deus, característica do homem de bem, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, Allan Kardec define as características do homem de bem. E a partir daí, nós vamos então... Está travando de novo. Nós vamos perceber
que ele avança entrando em esclarecimentos mais específicos que nos ajudam à compreensão do que seria o homem de bem e como que nós podemos, então, chegar na ação, na relação do espírita, da conduta espírita, daquilo que é fundamentado no cristianismo, como nós já vimos, e é fundamentado na certeza da imortalidade da alma. É nessas condições que Allan Kardec define, portanto, quem são os bons espíritas. E ao trabalhar a ideia do bom espírita, é lógico que ele está levando em consideração essa ideia do homem de bem. E aí, então, nós temos que raciocinar o seguinte: quem são os espíritas de hoje? Se nós pensarmos bem, eu diria que são provavelmente dos mais necessitados. Porque são aqueles, em geral, que tiveram suas trajetórias espirituais, dezenas e dezenas de reencarnações, não é uma só não, ligados ao poder material e ligado ao poder religioso. Então, essa é uma característica. Quem tiver dúvida, dê uma olhadinha na série de romances históricos de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ou lê alguns romances também em série, né, do Espírito, psicografados por Ivone Pereira, onde eles mostram momentos de grupos de espíritos reencarnados. Nós não somos exceção. Espírita está aqui hoje, alguns, com a grande oportunidade de nós aproveitarmos o momento. Então, o homem de bem, e é isso que nós começamos a ter um chamamento forte da doutrina espírita hoje. O homem de bem, na verdade, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que são assegurados pelas leis da natureza. Então, o limite nosso termina quando começa o do próximo. Gente, isso é difícil de ser entendido. Fica complexo do ponto de vista político, mas se nós olharmos a nossa sociedade de consumo, as nossas relações econômicas e financeiras, elas são, em geral, completamente desrespeitadoras do direito do próximo. Então, mas é uma questão de uma etapa, de um momento que nós estamos vivendo. Isso significa que tem muito que ser aperfeiçoado. Porque toda vez que surge um bom negócio para mim, é sinal que foi péssimo para alguém. Então ele foi lesado. Não nos esqueçamos disso. Desde as relações de banco com o cliente, usuário, de empresa com o usuário, é uma questão complicada. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que minimizar, dentro das nossas possibilidades, essas questões todas. Esta não é uma relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la, estará no caminho que conduz às demais. O homem de bem, então, está voltando agora. Então, seguir o inverso aqui. Os bons espíritas, então, são esses, no conceito de Allan Kardec, que colocam em prática realmente a ideia e a proposta do cristianismo, que essa é a base. Se nós olharmos o Sermão da Montanha de Jesus, ali tem toda a essência de uma proposta, de uma nova civilização no seu relacionamento social, onde não haverá Constituição com mais de 200 artigos e nem necessidade de tantas emendas e alterações. Entenderam? Então, pela quantidade de leis, você imagina que tipo de pessoa está morando no país, isso é claro. Porque quanto mais engessado for, mais detalhado for,
mais tentando controlar, é sinal que tem algo muito errado. Então, é a característica do mundo que nós estamos vivendo. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita ao homem a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Então, o diferencial do Espiritismo é partir da certeza de que nós somos espíritos imortais. Então, sabedores disso, por que melhorar? Por que aceitar algumas restrições, algumas dificuldades, alguns sofrimentos? É isso que as pessoas não entendem, né? Quando não tem a certeza da imortalidade da alma. Reconhece-se, veja essa frase de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto, então, muitas pessoas se comprazem num horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue, né, quando dispõe de uma vontade firme. Essa frase de Kardec é lapidar. E aí, o que nós chegamos à conclusão? Espírita não é santo. Aliás, segundo o Livro dos Espíritos, questão 625, o único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra é Jesus. A resposta mais curta que existe no Livro dos Espíritos. Não há exceção. Se nós buscarmos, sem crítica, trajetória de vidas de vários chamados santos da Igreja Católica e vários líderes, muitos chegaram a esse momento culminante de uma proposta de transformação depois de muitos enganos. É natural isso. Então, vejam, isso mostra características nossas. Então, nós temos que reconhecer que nós temos um passado, nós temos tendências, e nós podemos voltar a valorizar tendências do passado, recidivarmos no erro ou tentarmos suplantar isso. Então é isso que o Espiritismo vem fortalecer esse ideal, fortalecer essa proposta. Então o verdadeiro espírita é aquele que sabe que é imperfeito, sabe que tem dificuldade, reconhece, tem consciência disso, mas ele já começa a querer dar um passo para frente diferente. E isso é muito importante para nós refletirmos no dia a dia, no relacionamento com os nossos companheiros espíritas. Porque nós nos julgamos deuses, né? E achamos que os outros têm que se portar à nossa imagem e semelhança. Só que nós não sabemos olhar para nós mesmos. E achamos que não, eu sou certo, eu sou perfeito, o outro é errado. É isso que foi falando aqui. Entretanto, na hora que nós percebemos que não é bem assim, então nós vamos ver que o outro tem limites, tem problemas, tem dificuldades, mas nós também temos. Então eu acho que é uma grande proposta ser pai e ser avô. Porque a pessoa morde a língua, engole a língua, porque vai aprender que teoria não resolve, tem que aprender vivendo, convivendo e na prática. Ora, se na nossa família nós temos problemas e os espíritos são diferentes, porque são espíritos reencarnados, não são feitos à nossa imagem e semelhança, não são propriedades nossas, apesar do mesmo ambiente socioeconômico, e no centro espírita são várias famílias, é a mesma característica. Na época que eu era professor, e tinha muito contato com jovem, que era professor em universidade. De vez em quando, eu via determinadas atitudes, determinadas coisas, e que vinha aquele lance de energia, de cobrança minha, e no começo até que eu reagia assim. Mas depois que os meus filhos surgiram e foram crescendo, eu olhava para o jovem aluno e falava, é da idade do meu filho, né? Vamos tentar conversar, conhecer melhor, e realmente o resultado é melhor quando a gente parte para esse tipo de compreensão. É importante que
nós somos casas espirituais. Allan Kardec, ele trabalha na casa de meu pai há muitas moradas, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas moradas tem vários significados, não é só a morada celestial, nós somos moradas espirituais também. E como nós somos moradas espirituais, nós somos assim um campo de geração de energias, que se chama eletromagnética, seja lá o que for, mas nós temos um campo mental. Se esse campo mental age numa determinada faixa vibratória, então nós vamos facilitar a aproximação de espíritos que estejam nessa faixa vibratória. Depende daquilo que nós escolhemos. Nós podemos vibrar negativamente ou positivamente. E é com isso que nós atraímos os nossos semelhantes espirituais. Então eles se aproximam e convivem na nossa casa espiritual. E Emmanuel escreveu em Vinha de Luz: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para o melhor. Então, o ser espírita ou a conduta espírita começa pelo esforço de nós gerarmos pensamentos melhores, mais equilibrados, mais otimistas, mais voltados ao bem. E hoje, eu confesso que é difícil no mundo que nós vivemos, mas nós podemos fazer esse exercício. E é possível. A gente escuta uma notícia, comenta alguma coisa, mas vamos passar para o capítulo seguinte, vamos olhar para frente. Vamos ver soluções para as dificuldades e para os impasses. Então, a nossa conduta espírita, ela tem sua gênese na nossa forma de pensar. Nós não precisamos necessariamente agir. Só de pensarmos positivo ou negativamente, nós podemos estar tendo uma conduta espírita, cristã ou não. E é aí que Emmanuel tem frases sintéticas que são assim excepcionais. No livro Justiça Divina, que ele publicou para comemorar na época 100 anos da publicação do livro Céu e Inferno, portanto, há 51 anos atrás, olha o que ele escreve: o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Resolveu o problema. Então, nós temos que fazer o esforço. E você vê uma pessoa que está reagindo negativamente, aconteceu um fato que não gostou, ou uma notícia horrível, aí a pessoa entra naquela faixa vibratória, começa a ficar vermelho, gera uma porção de hormônios e uma química que não é boa para o organismo, e dali a pouco começa a se exasperar, é grosseiro com um, grosseiro com o outro, quer dizer, perde o controle. É o inferno que ele está vivendo. E quem criou esse inferno? Ele mesmo. Ele mesmo criou o inferno. Então, é isso que é importante nós lembrarmos. Então, vamos nos esforçar, como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços de dominar suas más inclinações. Então, nós temos que nos esforçar para reduzir o potencial de rebeldia que todos nós temos, ou de indignação, e melhorarmos então esse padrão vibratório, né? Facilitarmos que na nossa morada espiritual se aproxime espíritos equilibrados. Pois bem, além dessas questões pessoais e individuais, e que o Rolf já até falou bastante, nós vamos entrar agora na tarefa do espírita, propriamente dito. E aí, nesse capítulo, o Erasto, ele tem uma mensagem que Allan Kardec introduziu, no capítulo 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa dizendo assim: ide e levai a palavra divina. Essa é a finalidade, é o objetivo do Espiritismo. Tudo mais são meios.
Se a gente chegar numa reunião assim de improviso e perguntar quais são os objetivos do Espiritismo, aí a pessoa começa a falar, é isso, é isso, é isso. Tudo é meio. O objetivo é levar a palavra divina. A palavra divina é o Evangelho do Cristo na visão espírita, com a certeza da imortalidade da alma. Aí você pode estar atendendo atividade de assistência social, você pode estar fazendo evangelização na infância, você pode estar desenvolvendo estudo, pode estar fazendo o que for, mas isso não pode faltar. Porque essa é a única coisa que nós espíritas temos condições de fazer e as outras religiões não. Nós não podemos então fazer apenas aquilo que as religiões ou até o governo faz. Nós temos uma tarefa a mais, que é essa daí. É de levar a palavra, que é consolo, é esclarecimento e é orientação. Em todas as ações. Então aí vem realmente uma atitude, vem um comportamento que tem um diferencial. Está com base no cristianismo ou é espírita. E nós não precisamos usar faixa de espírita, não. A melhor coisa que pode acontecer é se um dia na sua atividade profissional, no seu círculo de relacionamento, alguém chega e pergunta assim, afinal de contas, você tem alguma religião? Que religião que é a sua? Porque você é uma pessoa diferente. É melhor isso do que ficar usando faixa, né? E chamando atenção, ou querendo doutrinar, explicar. Não, é pela ação, é pela reação das pessoas, é que é o melhor resultado. E sobre isso, Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele anotou. Emmanuel, é bom nós lembrarmos, ele tem 9 livros comentando versículos do Novo Testamento. Geralmente se lembra apenas dos 5 da FEB, chamada série Fonte Viva, mas são 9. Porque além dos 5 da FEB, tem do Clarim, tem do Comunhão Espírita Cristã e tem do GEM. Esses 9 somam 1.400 capítulos. Não há um potencial tão grande de esclarecimento, de análise do Novo Testamento como feito por Emmanuel. Então, é um subsídio riquíssimo para nós. E aqui ele comenta, se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. É muito falado que a pessoa pode vir por amor ou pela dor, né? Geralmente se fala isso em tom de ameaça, às vezes até, né? O que não é bom. Mas nós temos que lembrar isso. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Logo mais nós vamos fazer uma relação disso com a trajetória de alguns discípulos. Em outro livro, comentando versículos do Novo Testamento, anotou Emmanuel, sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Nós podemos nos transformar em pessoas úteis fazendo o bem de várias formas. Não há um padrão. Não há um tipo de trabalho como muita gente pensa. Há várias formas da pessoa agir, mas se ela estiver orientada para agir sempre no sentido da prática do bem, do respeito ao próximo, da compreensão do próximo, ela estará sempre acertando. Ou no trabalho profissional, na rua, ou no ambiente espírita, em qualquer parte. Mas é bom não nos esquecermos do ambiente espírita. Nós vamos depois dizer por que nós não podemos esquecer dessa característica. E a outra questão é que esse trabalho ele deve ser feito com desinteresse, ele deve ser feito com boa vontade
sem ideia de sacrifício, nem de queixa e nem de reclamação. Senão, ele perde, eu diria, boa parte do valor dele. E são os espíritos que falam. Então, se nós estamos com um compromisso, uma tarefa a fazer, não vamos nos colocar na posição que somos salvadores do mundo, né? Ou achando que nós temos que fazer aquilo e suplantando dificuldades, mas apontando, reclamando, eu faço isso, fulano não faz. O problema não é nosso. Nós temos que começar a policiar nós mesmos, sem exigências com relação ao próximo nesse sentido. Em outro livro, Emmanuel comenta: toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos apenas para cuidar do bem de si mesmo, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Então nós temos que aproveitar o potencial que está em nossas mãos. Pode ser esse potencial de condições financeiras adequadas ou pode ser de dificuldade financeira. As duas são válidas para o bem. Nós podemos estar com a disponibilidade de trabalhar nesta ou naquela área da atividade espírita e não somos iguais e não podemos exigir. Nós não somos iguais e nem seremos iguais. O Espiritismo derruba a utopia da igualdade. Nós somos espíritos criados em momentos diferentes, com trânsito e trajetória diferente. Então, cria um diferencial. E esse diferencial, é essa diversidade que existe a riqueza. Se nós soubermos conviver com tudo isso e aproveitar dentro da diversidade o melhor potencial nosso e dos outros também. No livro da Esperança, com base em Mateus: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então o Espiritismo não chama a atenção sobre os valores materiais. Esses valores materiais, nós temos aí os romances que falam de locais, né, bastante vividos já pela nossa civilização, que tem os registros das pessoas que ficaram ligadas vibratoriamente a esses ambientes. O Brasil, embora seja um país aparente novo, não é tão novo quanto se pensa não, porque há países mais novos no mundo. Mas a gente sabe da influência vibratória em algumas regiões do país, porque o tipo de cultura, de hábitos, de atitudes que ficaram caracterizados lá. Então é importante a gente saber disso, mas é importante também nós sabermos que o Centro Espírita, a entidade assistencial, não é nossa. Nós sabemos de espíritas desencarnados que ao desencarnar ficam naquela mesma atmosfera, presos ou muito vinculados a uma entidade espírita da qual eles se julgavam como que de uma responsabilidade muito maior que os demais e com aquela ideia de propriedade. Aí eles ficam vinculados, como também isso acontece em outras religiões. Então nós temos que saber que tudo passa. Então nós não somos donos de nada. Por isso é que é importante lembrarmos que nem a traça, nem a ferrugem, elas corroem a verdadeira aquisição. A verdadeira aquisição é moral, é espiritual, e não só a trajetória, que se expressa perante a sociedade. E eu posso garantir a vocês que todos esses que se expõem mais, sofrem mais também. É cada vez mais complexo e complicado a pessoa se tornar conhecida. E porque aumenta o grau de exigência, o grau de fiscalização de pessoas dentro do padrão do mundo de hoje,
que reagem com ciúmes, com inveja e uma série de coisas e que criam outros embaraços que muitas vezes as pessoas não imaginam. Então, é a característica do mundo que nós vivemos hoje. Diz ainda Emmanuel, numa outra obra, é indispensável atentarmos para os indivíduos, observar e compreender o bem supremo, né, que Deus nos envia através deles. Então, são as oportunidades. Há pouco tempo atrás, eu conversava com uma pessoa que passou por um revés muito sério na vida, muitas dificuldades, e um dia ela teve a oportunidade de dialogar e de escutar um orientador espiritual. Ele disse assim: você pensa que nós esquecemos de você? Você tem 2 filhos. Você sabe quem são esses filhos? São pessoas ligadas a nós que nós colocamos na tua mão. Então, se você está passando por privações, passando por dificuldades, nós depositamos em você toda a nossa esperança, na posição dos 2 filhos que foram enviados a você. Então, é importante a gente saber disso. É importante lembrar que nós recebemos em nossas mãos muitas formas de ajudar e de colaborar, começando por nós mesmos. Ante a dificuldade, inconteste para servir a causa do bem e da verdade entre os problemas do mundo, imitemos os espíritos corajosos que nos abrem caminho. Todo espírita que tem liderança, ou espírito de outra religião que tem liderança, ele não encontrou um mar de rosas, não. Todo mundo recebendo, apoiando, a começar do Cristo, né? Que nem foi reconhecido como o Messias predito pelos profetas. E aí nós lembramos de Chico Xavier. Chico Xavier teve uma vida tão difícil. Eu tive a felicidade, o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de visitá-lo durante 20 anos em Uberaba. Aí nós vimos o quanto esse homem padeceu, o quanto ele sofria com toda a missão que ele era portador, né? E é nessas condições é que ele superou pela a sua fé, pela sua dedicação, pela sua renúncia, não é? E é nessas condições é que nessa vida ele conseguiu dar um grande salto. E aí, por ocasião do centenário da vida dele, né, do nascimento, foi criada essa campanha usando 5 palavrinhas-chaves que representam tudo aquilo que ele se dedicou: espírito, o saber espiritual, a fé, a caridade e o amor. Chico, uma das vezes que nós estávamos acompanhando na peregrinação em Uberaba, e ele atendia, apesar da idade, das limitações de saúde, pessoalmente, olhando a pessoa, conversando com a pessoa. Aí chegou uma criatura e começou a fazer uma série de lamúrias das dificuldades. Chico ouvia pacientemente, mas depois ele disse assim: minha irmã, é natural que você esteja passando, sentindo todas essas dificuldades, mas eu passei por isso também. Eu fiquei órfão aos 5 anos de idade. Tive madrastas ou madrinha que me dava garfadas no abdômen. Fiquei doente do pulmão na adolescência, trabalhando numa empresa de tecidos que preparava o algodão nos arredores de Pedro Leopoldo. Fiquei cego de um olho. Passei por 2 cirurgias médicas. Ele foi operado em 2 hospitais em São Paulo. Sofri um infarte. Ele tinha sofrido um infarte quando ele estava com 60 anos de idade. Portanto, bastante jovem, né, para ter infarte. E nessas condições, diz o Chico, apesar de tudo isso, eu tenho um olho que não para de doer. E de vez em quando eu imploro apoio espiritual
E uma das vezes que eu estava com tanta dor, pedi a Emmanuel. Emmanuel apareceu e disse assim: Chico, você veio aqui para ser tratado e não para ser curado. Assim somos nós também. Todos nós estamos submetidos a um processo de educação espiritual. Cura, no sentido real da palavra, não é coisa deste mundo. São ideias muito parciais quando se fala em cura, porque na verdade ela só acontece quando nós tivermos o equilíbrio de nosso espírito e o real controle de todas as nossas condições espirituais. E Chico foi um exemplo disso. 92 anos de vida, 75 anos de mediunidade e com as maiores dificuldades que nós conhecemos pessoalmente, várias delas, e que a grande maioria não é nem divulgado. Sobre isso, então, vamos recorrer aos pioneiros do cristianismo. E é neles que nós temos que nos inspirar, porque o Espiritismo está assentado no cristianismo e, sem dúvida nenhuma, evocando o momento inicial do cristianismo e não das deturpações que os homens fizeram sobre o cristianismo ao longo do tempo. Paulo, em Gálatas, ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ele trazia cicatrizes físicas, porque ele foi preso várias vezes, sofreu as chibatadas dos julgamentos judaicos, apedrejamentos. Um dos apedrejamentos foi tão cruel que ele sofreu uma pequena fratura crânio-facial, foi dado como morto e jogado ao lixo. A maior ofensa, do mundo judaico era jogar um corpo ao lixo. Aí os seguidores dele foram procurá-lo à noite e viram que ele respirava. Muito devagarzinho, mas respirava. Retiraram de lá e o trataram durante meses até a recuperação dele. Mas além das cicatrizes físicas, ele trazia também as consequências das intrigas, das maldades, das maledicências que criaram contra ele. Mas ele soube vencer tudo isso. E ele é, portanto, um exemplo, porque essas marcas do Cristo é que orientaram e guiaram a vida dele, não é? Então ele escreve também aos Gálatas: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. E é o que ele fazia continuadamente. A cada solavanco que ele levava na vida difícil que ele teve, ele se desdobrava no bem e no atendimento das pessoas. E aí diz Emmanuel que ele foi, na verdade, aquele que venceu grandes ou pequenos períodos de inibições, de provações. Mas isso é uma orientação para nós, endereçarmos aos outros o melhor ao nosso alcance, porque segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. E não adianta a história de querer ficar se justificando. Tem uma palavra que se usa muitas vezes aí, de esclarecer, de mostrar que houve um engano. Quanto mais se mexe, é pior. É pior. O ideal é a pessoa superar e ir em frente, e não tirar as claras. Todas as vezes que alguém vai tirar satisfação ou tirar as claras alguma coisa, geralmente a consequência é pior. Você não sabe o que está do outro lado. Então é muito cuidado com isso e termos consciência tranquila. É isso que é importante. Pedro escreveu numa epístola: assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens. E Emmanuel diz, o apóstolo Pedro recomenda que seja lembrado que a vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Nós tivemos, representando a FEB, num evento interreligioso muito grande, não faz muito tempo não, falamos pelos espíritas e falaram várias autoridades e também representantes de religiões. E estava lá presente um padre muito conhecido no Brasil.
junto à mídia, inclusive. Aí ele nos chamou a um canto, no final, e dizia assim: olha, eu reconheço e valorizo os espíritas pelo bem que fazem. Essa é a marca que ficou registrada junto à sociedade brasileira para que os espíritas, então, se tornassem respeitados, superando aquela fase difícil dos primeiros 50 anos do século passado, de perseguições, de discriminações. E hoje, em muitos locais, ser espírita virou até etiqueta. Então mudou completamente. Mas por que mudou? Pelo exemplo de dedicação dos nossos pioneiros espíritas. Aí vem Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses. E essa frase, ela é necessária para a época que nós estamos vivendo agora. Cheio de notícias incríveis e que nos causam mal-estar. Diz o seguinte, Paulo: examinai tudo, retende o bem. Então alguém comentou, se escutou, falou, tá, muda de capítulo, vai em frente, deixa isso para trás, não entra naquela faixa vibratória de ficar ruminando a questão negativa, não é? Examinai tudo, retende o bem. Então isso é da mais alta importância para que a gente tenha conservado, né, como diz Paulo, o nosso espírito, a nossa alma, o corpo, não é? Junto ao Senhor. E Emmanuel, sobre isso, comenta também: esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado no bem, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Ó, um detalhezinho aqui, ó. Por encontrarem alegria na simplicidade e na paz. Por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Eu confesso a vocês que na nossa vida nós tivemos muita oportunidade de aprender com o simples. As pessoas mais simples, que não são detentoras da chamada cultura do mundo, mas que sabem, com base na sua vontade, no seu esforço, na sua fidelidade, e muitos são fiéis efetivamente a Deus dentro das suas agremiações religiosas, mas tem vidas que são exemplares para nós. E é sobre isso que Paulo também coloca aos Gálatas. Ele que disse: trago no corpo as marcas do Cristo. Mais à frente ele diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, através dos impasses, das dificuldades da nossa trajetória existencial, é que nós poderemos, se absorvermos os ensinos de Jesus, superando tudo isso e abrindo a nossa morada espiritual para que os espíritos benfeitores nossos e o nosso espírito guardião encontrem condições de nos ajudar. Essa que é a questão, não é? Então, quem estava vivendo era o Cristo, ou seja, ele estava já absorvendo, incorporando, não é, os ensinamentos de Jesus. E os nossos espíritos guardiões e orientadores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Por mais que eles nos querem, eles respeitam, porque senão não tem muito valor. Então eu vou dar um exemplo bem simples assim, corriqueiro. Se tem uma rodovia livre de 2 pistas aí, vem um jovem e vê, não, está livre, eu posso correr. E vai, 110, 120, 130, 140, 150, como tem carro multado com muito mais do que isso, você não tenha dúvida, o espírito guardião dele já pulou do carro, porque a responsabilidade é dele. Ele vai ajudar naquilo que é possível, ele não vai fazer o milagre. Entenderam? Guardadas as devidas proporções, é assim na nossa vida. No livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele faz um comentário formidável. Se o livro dos Espíritos fala da parte moral, na terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo entra em detalhes dos ensinos de Jesus,
Olha o que Kardec escreveu no Livro dos Médiuns. Estai convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo, o grupo espírita, o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Caridade no relacionamento dentro das casas espíritas. Então é uma recomendação de Fénelon em O Livro dos Médiuns. Então aí é a compreensão do outro, não é? Então, se eu quero ter um voluntário no centro espírita, nós temos que entender que se ele não for aposentado e não tiver limite de doença, ele vai ter limite de horário, de dia de semana. Então eu não posso chegar para ele e dizer, olha, só aceito você se você vier nesse dia, nessa hora, assim, um assado. Quem somos nós para fazermos isso? Nós temos que aproveitar as pessoas no potencial e nas possibilidades de cada um. Respeitar ao próximo como a si mesmo. Nós já fomos muito exigentes e cobradores do outro em vidas anteriores. E às vezes continuamos a ser nessa vida também. Então o centro espírita é o local, diz Emmanuel, nós temos que aprender a conviver, a semear as graças e colher o bem. Não, no centro espírita não há mestres, todos nós somos aprendizes. Então nessas condições nós estamos aprendendo um com o outro, e é isso que é importante, é o ambiente de solidariedade e de fraternidade. E é sobre isso que Paulo escreveu a Timóteo. Vejam bem, faço votos que isso não esteja acontecendo, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então vem com muitos anúncios, muitas coisas diferentes, né? Muitas profecias, muitos hábitos estranhos. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Ele estava preso em Roma, no final da vida, quando ele escreveu essa carta a um jovem. Paulo não fez discriminação contra jovens, como acontece hoje dentro dos centros espíritas, né? Por isso que a gente não tem jovem. Não tem jovem não é porque ele não quer, não. É porque nós estamos criando uma discriminação. E nós temos que abrir as portas aos jovens e às crianças, senão não haverá a continuidade. O IBGE já mostra isso. Comparando o censo de 2000 e 2010, no movimento espírita, perde de todas as segmentações ou agremiações religiosas no tocante à faixa etária de 30 anos para baixo. Só aumenta de 40 anos para cima. E mais ainda depois dos 50 anos. Então o centro espírita está envelhecendo. Por quê? A gente tem que pensar e discutir por quê. A gente sabe, encontra a resposta. Mas aqui ele soltou uma frase lapidar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todos nós temos que começar a aprender o bom combate. A vida não é fácil para ninguém, não. É cheio de surpresas, de impasses, de definições. É aprender a fazer o uso do livre-arbítrio e optar pelo bem. É esse o bom combate. Ele estava no fim da vida, mas ele guardou a fé. E a fé de Paulo não é a fé na certeza de leis e de garantias disso, tudo aquilo não, do Torá. A certeza de fé de Paulo era da fé com obras, da ação e da realização. E Emmanuel então diz, o centro espírita é uma escola, onde nós podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos
e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Esse é o verdadeiro espírita, então, que está se esforçando também nessa atitude, nessa relação dentro do centro espírita. E aí o centro espírita pode cumprir a sua grande tarefa. Nós somos quais formiguinhas. E vocês sabem que as formiguinhas, elas levantam terra, né? Vocês veem isso aí nas fazendas, não é? E a formiguinha organizada na instituição espírita também pode fazer grandes movimentações pelo bem. E o que é isso no centro espírita? É saber acolher a pessoa que chega. Ser solidário, fraterno e cristão no centro espírita é ver que chega uma pessoa e ela não é invisível. Ela entra, alguém vai conversar com ela, vai recepcioná-la. Não, isso não é o atendimento fraterno ainda. Isso, a história de preencher ficha ou não é outra coisa. E não é o mais importante. É dar o acolhimento fraterno, saber o que a pessoa precisa, dialogar, dar atenção. Ponto fraco dos centros espíritas do país. Quantas pessoas que chegam, entram e saem de uma forma invisível e não voltam mais. Vão ficar onde dão acolhimento a eles. O centro espírita tem o potencial do consolo, do esclarecimento e da orientação, porque nós somos detentores da certeza da imortalidade da alma. E é isso que Emmanuel registra no magistral romance Paulo Estevão, onde ele compara grupos cristãos primitivos fundados por Paulo. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se como fundamentos divinos. E ele diz em outra parte, a união de pensamentos em torno de um objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. As formosas manifestações de espiritualidade estavam ligadas ao profundo amor espiritual e à prática da solidariedade. Sentimento. É isso que nós temos que lembrar. É assim que se cria a verdadeira mediunidade. E é por isso que o Espírito da Verdade escreveu uma mensagem que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E não é o inverso, não. Nós temos que começar a pensar em tudo isso. E aí Paulo nos faz um alerta para que pensemos. Nós estamos com a tarefa do Consolador prometido por Jesus. Que Allan Kardec reconhece isso e os Espíritos também, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós perguntamos, quantos centros espíritas tem na periferia de cada cidade? Quantos centros espíritas tem na zona rural? Ou não há espíritas? Não há simpatizantes do espiritismo na zona rural ou na periferia? Por que nós só temos centros espíritas em bairros já constituídos? Por que a faixa socioeconômica definida pelo IBGE do Brasil, que é dado oficial tanto em 2010 no ano 2000, mostram que predomina no movimento espírita a faixa social média e média alta, comparável aos judeus e aos católicos praticantes. Onde estão os outros? Significa que nós não estamos sabendo nos comunicar com eles. Eles vêm na posição de assistido e voltam, mas nós não estamos sabendo acolhê-los, não é? Essa é a questão. Aí vamos lembrar de Paulo. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Nós estamos precisando, no movimento espírita, urgentemente, refletirmos em tudo isso e pensarmos como ser espírita e cristão no contexto do mundo que nós estamos vivendo hoje. E como ser espírita e cristão nas condições em que nós estamos sendo intermediários do Consolador prometido por Jesus e anotado por João. Ou seja, nós temos que lembrar que espírita, como anotou Emmanuel, deve ser o nome de teu nome. Então, quando fala espírita,
deve sintetizar e subentender tudo isso, e que é uma longa proposta, profunda, mas cabe a nós reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e não ficarmos lamuriando, não, quem sou eu? Não, vamos enfrentar a situação, e vamos sim levar a nossa contribuição para a nossa melhoria espiritual e para aqueles que sejam circunstantes a nós. É assim que nós entendemos o ser espírita na atualidade. Obrigado.